Boa noite a todos. Acho que sumiu o nosso slide aqui, né? Tá religando? Então, gente, essa noite eu peço a vocês de início que vamos manter, né, as nossas vibrações de amor, de carinho, porque quando lidamos com temas que machucam, né, temas que são muito sensíveis ao nosso coração, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Além, né, desse número grande de pessoas, quer que ligue aqui? Não ligou. Ligou. Nós temos também os nossos irmãos que já desencarnaram, que também se encontram aqui. E como o tema de hoje é o suicídio, sabemos que muitos deles estão aqui presentes. Então precisam do nosso amor, do nosso carinho, né, para que a gente possa envolvê-los. E aí eu comecei, né, colocando esse sinal. Todos conhecem que é o Setembro Amarelo. Mas nós estamos em agosto, né? Por que falar em agosto se a gente, geralmente, em setembro que a gente faz esse questionamento e a gente trabalha sobre esse tema? Nós achamos melhor para que seja em agosto, para que a gente realmente entenda esse processo, conheça esse processo, para que a gente, ao chegar ao mês de setembro, onde nós temos milhões de informações, nos postos de saúde, nos CRAs e tudo, quem sabe a gente pode levar um amigo em que a gente consegue identificar. Quem sabe a gente mesmo não vai para pedir ajuda. Então a gente tem um tempinho para pensar, a gente tem um tempinho para descobrir o que tem à nossa disposição, porque no mês de setembro nós temos bastante coisa para nos ajudar também. Então o Setembro Amarelo é uma campanha sobre a valorização à vida. Todos pela vida. É preciso agir o ano inteiro. O Setembro Amarelo é uma campanha sobre a valorização à vida, sobre saber ouvir, não julgar, ter empatia e ser ombro para quem amamos e para nós mesmos. Cuide de você e de quem você ama. Então eu quis começar dessa forma para vocês entenderem a importância desse mês de setembro que vai vir, né, próximo para nós. E aí eu faço um convite. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta desde a 943 até a 957, ela fala dos desgostos da vida e fala sobre o suicídio. Então é um estudo, são várias perguntas. Não tem condições de 30, 40 minutos a gente conseguir abrir todo esse leque, tá? Então fica esse convite. Busquem no Livro dos Espíritos essas perguntas, né? Desde a 943 até a 957, que vocês vão encontrar muito material lá dentro desse estudo. Eu me apeguei na pergunta 944, que ela nos fala o seguinte: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A resposta é muito clara dos Espíritos. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. E dentro desse estudo, gente, a gente percebe que é uma das maiores transgressões que a gente pode fazer, né, quando a gente se dispõe a desistir da vida.
né? Então é muito importante a gente entender esse tema, é muito importante a gente entender esse sentimento, né, que acontece com todos nós. Vocês vão ver. Esse estudo eu tirei dessa palestra. É uma palestra que está no YouTube, né, do Haroldo Dias, Suicídio na Codificação. Essa palestra, você começa a assistir, ele faz uma palestra de uns 20 minutos mais ou menos, falando de um tema. Depois entra uma moça cantando e depois é como se saísse do ar. Eles têm um problema lá. Você vê que como é difícil, né? O mesmo problema que a gente teve de começar aqui. Mas não desliguem, não parem de assistir. Logo em seguida eles conseguem, retornam à internet e eles conseguem. E aí continua com o pinga-fogo. As pessoas mandam pergunta para o Haroldo e ele responde a pergunta. E esse pinga-fogo é fantástico. Esse eu trouxe quase todas as perguntas que foram realizadas, eu trouxe para que a gente possa analisar, tá? Mas vale a pena vocês assistirem essa palestra. E ele começa dizendo o seguinte: nós estamos no limiar de grande transição, em que o nosso planeta passa da condição de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então, lá em Obras Póstumas, Kardec pergunta, né, quando, há 100 anos atrás, quando que seria esse tempo de começar essa transição? Como que nós iríamos descobrir quais seriam os sinais que eles dariam para nós, para que nós descobríssemos se nós estamos realmente nessa condição de sair do mundo de prova e expiação para passar para a regeneração? Você sabe qual foi a resposta? Onde nós teremos um índice altíssimo de suicídio e de loucura. A loucura aqui, gente, eles colocaram como loucura porque naquela época, né, eles não falavam em doenças mentais e todos esses transtornos, né, que hoje a gente tem nomes, a gente tem todas essas patologias, mas na época era loucura. E aí, no mundo, isso é um dado atual, tá? A cada 40 segundos há uma morte por suicídio. E é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então é algo para a gente se pensar, né? Outro dado muito importante, esse aqui, gente, eu consegui na Organização Mundial de Saúde do Brasil, tá? Os transtornos mentais são números de diagnósticos no Brasil. 11 milhões de pessoas estão com depressão. 5,3 milhões de pessoas são bipolares. Alteração de humor bruscas, da alegria para a dor, enfim, vocês sabem o que é um bipolar. 2 milhões de pessoas têm esquizofrenia e 1,2 milhões de pessoas estão com demência. Isso é no Brasil. E aqui estão os nomes das fobias, dos transtornos, né, de ansiedade, de pânico, anorexia, tantas doenças que estão aflorando hoje em dia na nossa sociedade. Aí eu busquei, lá em janeiro, né, o janeiro ele tem o lacinho branco, é considerado como janeiro branco, onde tem as ações para a saúde mental. E aí eu fui estudar um pouquinho, eu achei fantástico. Por que janeiro? Porque janeiro começa com essa ação. Porque no início do ano, o que nós fazemos? A gente para um pouquinho, pensa, não, ganhei um ano novo, eu vou mudar esse ano. Eu vou mudar minha vida. Crio sonhos, crio planos. Faço mais ou menos aquele levantamento do que não deu certo, né, no ano anterior e faço planos para um ano novo. E aí a Organização Mundial da Saúde resolveu colocar o janeiro branco para que a gente comece o ano realmente pensando na nossa saúde mental.
né? E isso é muito importante. E aí uma das coisas que eles falam, gente, sobre o tripé de uma vida saudável. Vocês sabem qual que é? Olha só como é que é simples. Nós precisamos praticar atividade física, dormir bem e se alimentar bem. Se nós conseguirmos fazer essas 3 coisinhas, nós vamos ter a nossa imunidade aumentada. A nossa saúde mental vai estar muito melhor. Aí você fala, poxa, mas é atividade física, alimentação e dormir bem? Parece tão simples, mas não é. Nós não fazemos essa atividade física. Mal um ou outro consegue praticar uma atividade física de correr, caminhar ou ir numa academia 1 hora por dia. O resto, a gente tem facilidade para tudo, inclusive controle, que a gente senta no sofá e tudo vai no controle, ou sentado numa mesa em frente a um computador. Então, essa atividade física é uma coisa muito mais ampla, né, do que a gente pensa. Dormir. Se a gente fizer um levantamento, quantas pessoas à nossa volta só conseguem dormir com medicação? O número é muito grande. As pessoas não conseguem relaxar e dormir, se desligar para dormir. E a nossa alimentação a gente já sabe, né? A gente, infelizmente, temos muita coisa que não é saudável para nós. Por isso que nós adoecemos tanto. O tripé de uma existência seria o equilíbrio físico, que é aquele primeiro que nós falamos ali da saúde do corpo, né? Mas também a saúde mental e a saúde espiritual. Esse é outro ponto importante também. Então, eles começam, a gente precisa do corpo saudável para a gente conseguir ter uma mente saudável? Sim. Com uma mente saudável, a gente consegue evoluir como espírito? Sim. Então, também é um tripé importante na nossa vida. Porque nós somos espírito. Né? Estamos no corpo, mas somos espírito. Então precisamos também desse tripé para que possamos alcançar o nosso objetivo maior. E por que eu estou falando isso? Porque todo mundo quer alcançar a felicidade, mas sem nenhuma dor. Mas é impossível ter um arco-íris sem antes ter uma tempestade. O que esse texto quer nos falar? A dor ainda é necessária na nossa vida. Ainda é importante. Ela é a mola propulsora da nossa vida. E como a gente vai lidar com isso? E eu achei tão interessante porque às vezes a pessoa, principalmente a pessoa que busca fugir da vida, porque ela perde o sentido. Ela perde o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? A vida se resume em 4 objetivos: nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não é isso? A gente nasce, cresce, envelhece e morre. E aí, dentro desse processo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, existe dor? Existe felicidade? As 2 coisas. Ao nascer, um feto, quando ele nasce chorando, porque ele está ali tão quentinho naquela barriga, tão aconchegando, recebendo alimento, recebendo tudo, né? Tudo de mão beijada, e de repente ele tem que sair, ele tem que aprender a respirar, ele tem que aprender a se alimentar, ele começa, tanto que a criança já nasce chorando, né? A gente fala isso. É difícil. O nascimento é de dor, né? A mãe tem geralmente muita dor, principalmente, né, se ela queira um parto normal, e mesmo a cesárea bem dolorida. Então envolve dor, mas não envolve uma grande felicidade? Ao nascer de uma criança? Sim. Então a dor e a felicidade, elas estão muito juntas, né? A mesma coisa, crescer.
Crescer envolve muita coisa, envolve muita dor, mas também envolve muita felicidade. Envelhecer, né? Eu tenho orgulho de envelhecer, porque eu me sinto que eu estou envelhecendo bem, estou buscando qualidade de vida. Então não tenho vergonha de dizer a minha idade, de dizer, né, meus cabelos brancos são naturais, são brancos mesmo, né? Então, o envelhecer também envolve as duas coisas, a gente tem que entender isso. E morrer, gente? A gente só pensa em dor. Mas é uma grande felicidade quando alguém consegue completar o teu ciclo, né? Que se propôs a vir aqui na Terra e fazer, e chega nesse término ali, ele completou o seu ciclo. É tão bom. Eu me emocionei muito com o seu Silvani, no sepultamento da Jane, que ele tomou a palavra e falou uma coisa para todos nós, que ficou muito marcado. Ele disse: foram 42 anos de um casamento harmonioso. Estou muito triste de me apartar da minha companheira, mas eu sinto que o meu dever foi cumprido. Eu amei, eu respeitei e vivemos esses 46 anos sem uma briga. Vivemos em harmonia. Olha que exemplo lindo, gente. Olha que história de vida linda que nós precisamos construir. Precisamos construir isso nas nossas vidas. E isso está sendo construído por muitas pessoas. Só que a gente não sabe dessas histórias. A gente sabe das histórias mal contadas, mal vividas, né? Então foi uma lição muito grande, sabe? E de uma alegria, sabe? De dever cumprido. E a certeza, né, gente, que essa morte não existe, né? Um amor desse, um carinho desse, com certeza ela está lá já preparando a sua casinha, para quando ele for, ela está lá esperando por ele. Então não existe essa história de morte nos separa, não. O amor não se separa nunca, né? No Livro dos Espíritos, na questão 132, ele faz essa pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que precisamos reencarnar? Porque essa pergunta, se nós soubermos realmente a importância dela e colocarmos na nossa vida, jamais vai passar pela nossa cabeça o desejo de desistir da vida. Qual é o verdadeiro objetivo de uma encarnação? Deus lhes impõe a encarnação, é uma imposição com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quando a gente escuta esse impõe, soa até uma coisa meio ruim na gente. Mas se nós pensarmos como pais, que criamos os nossos filhos, que obrigamos a eles a aprender a se alimentar, nós estamos passando pela experiência da minha netinha com 7 meses, que você põe a comida na boca dela, ela gospe e joga para fora. Nós não vamos desistir nunca. Nós vamos ensinar ela. Ela só mama no peito. Nós não vamos desistir. Então a gente impõe ela. A gente impõe um filho a ir para uma escola para aprender a ler, aprender a escrever, a ter cultura. A gente impõe muitas coisas aos nossos filhos. Por quê? Queremos que eles evoluam, que eles cresçam. Se um filho chegar com 6, 7 anos e dizer assim: mãe, eu não vou na escola, nunca, nem pensar, não quero aprender a ler e escrever, qual pai que vai aceitar isso? Se nós tomamos esse tipo de comportamento com os nossos filhos, Deus não faz a mesma coisa conosco? Então, gente, a encarnação é uma grande lição. É um momento maravilhoso para que a gente possa conseguir chegar a essa perfeição. É através das encarnações. Quando a gente chegar nessa base de perfeição, a gente não precisa mais reencarnar. E aí ele diz o seguinte: para uns, a encarnação é uma expiação. Para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer, passar por todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso é que está a expiação, né? Nossa escolha leva às consequências. Colhemos aquilo que semeamos. Isso é muito claro. Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher qual o caminho que a gente quer tomar. E muitas das vezes a gente toma o caminho errado. E aí, o que acontece? Nós mesmos, não existe aí uma imposição de pai, não. Não existe um Deus punitivo, não. Você mesmo diz, não dá. Está errado. Tem que voltar atrás, eu tenho que refazer esse caminho. São escolhas nossas. Agora, quanto mais rápido a gente escolher esse caminho do bem, o caminho da evolução, mais rápido a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Se nós estamos ainda no caminho errado, com pensamentos ruins, negativos, é porque nós ainda estamos na rota errada. Temos que voltar. E Deus nos faz isso, nos dá quantas encarnações forem necessárias para que a gente retome o caminho, para que a gente ganhe uma página em branco. Gente, que é a coisa mais linda que reencarnar com o esquecimento do passado. Ganhar uma página em branco para refazer caminhos. Isso é uma bênção muito grande, gente. Porque se na grande verdade a gente soubesse tudo em que a gente fez lá atrás, ia ser muito mais difícil. Para outros é missão. Aí quando a gente vê uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, aí diz assim, eles são missionários. E aí eu pergunto a vocês, qual de nós não é missionário? Qual de nós não tem uma missão com as nossas profissões? Qual de nós não tem uma missão para com os nossos filhos, os nossos pais? Todos nós somos missionários. Todos nós temos a nossa missão. Visa ainda outro fim, a encarnação, é de pôr o espírito em condições de suportar, cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Nós somos filhos de um Pai que criou tudo isso para nós. Então nós somos parte dessa criação. E aí fica a pergunta, é assim que concorremos para a obra geral. Essa obra é que vai fazer com que nós consigamos a nossa evolução, o nosso adiantamento moral. Nós somos parte de toda essa obra. E aí a gente escuta essa frase, a dor nos faz crescer. Infelizmente é verdade, gente. Seria tão bom se a gente aprendesse pelo amor. Pouca coisa a gente aprende pelo amor. A maioria das vezes a gente aprende com a dor, com o sofrimento. Se a gente pedir alguém para levantar a mão e dizer assim, você chegou na casa por quê? Por amor ou pela dor? O amor, a maioria das vezes, é porque você nasceu num lar espírita. Né? Mas a maioria de nós, a gente chega pela dor. A evolução do espírito obedece uma escalada para o céu em moral e intelectualidade, num crescimento gradual para nos aproximarmos de Deus. Esse texto, essa frase, ela foi muito marcante para mim, porque eu não gosto, eu não tenho no meu dicionário a palavra salvação. Porque a palavra salvação, faz isso que você será salvo, me soa como uma barganha. Eu preciso de alguém, né, que me peça, que diga assim, não, se você fizer isso, você vai ganhar a salvação. Para mim não existe salvação. Para mim só existe uma palavra, chama-se evolução. E essa responsabilidade é só minha. A evolução é individual. Essa escada aqui, para a gente chegar até o Pai, então essa dita salvação para que a gente consiga chegar ao Pai, é através do quê? Da minha mudança, do meu comportamento, da minha conduta,
da minha moralidade. E quem pode botar isso dentro de mim, se eu não quiser? Ninguém. Graças a Deus eu tenho muita gente que me ajuda, que me fala. Mas o desejo tem que ser meu. E eu consigo fazer isso. Eu consigo me ajudar. Eu consigo evoluir. E aí, eu conseguindo essa evolução, a cada coisa que eu vença, a cada malpedor, a cada etapa na minha vida que eu consigo vencer e evoluir, eu estou chegando mais próximo de Deus. Então, essa é a minha salvação. E aí o Haroldo, dentro dessa palestra, gente, ele conta uma história fantástica, né, sobre a dor nos aproxima de Deus. Ele conta que ele passou por um momento muito triste, né, um momento delicado na vida dele, e que ele foi numa praça que ele sentou e começou a chorar. Ele queria chorar, botar aquela dor para fora e chorou, 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 chorou. Nisso ele percebeu que um senhor foi chegando perto dele e falou assim para mim: "Tá doendo muito, meu filho?" Aí ele respondeu sim. Ele falou assim: "Então eu tenho um pedido a te fazer." Ele olhou assim: "Um pedido?" Falou: "Ore por mim." O Haroldo disse que levou um susto, disse assim: "Que pedido é esse?" Aí ele olhou, não viu que ele não estava de brincadeira. Ele não estava falando de qualquer forma, ele estava falando sério. Aí o senhor olhou para ele e falou assim: "Você está estranhando, né, o meu pedido para você. Sabe por que eu estou te fazendo esse pedido? Porque quando a gente sofre, a gente fica mais perto de Deus. Por isso eu estou pedindo que você ore por mim, porque você está mais perto de Deus do que eu." E foi embora. Aí o Haroldo parou, ficou refletindo, lembrou das pegadas na areia, né? Aquela história célebre de que Jesus nos carrega no colo nesses momentos de grande dor, né? E ele se refez. E aí ele saiu procurando e descobriu que aquele senhor que falou com ele era o padre da paróquia da cidade. Que poderia dizer que quem está mais perto de Deus? Era o padre ou ele? E o padre disse para ele que ele estava mais perto de Deus, porque na dor dele, ele tinha Deus junto com ele. E eu achei isso fantástico, gente. Aí veio o pinga-fogo, que eu falei para vocês. Como ajudar alguém que se sente culpado pelo suicídio de um ente querido? Desenvolvendo a compaixão. Não há culpado, gente. Ele, na hora, ele fala, essa palavra culpado não existe, tá? Jesus não julgou a mulher adúltera, então não devemos julgar ninguém. Vamos ajudar a reconstruir, a educar, a regenerar. Deus está à procura de ajuda e hoje você pode ser esse instrumento de Deus quando você está na presença de alguém que está sentindo essa culpa, que está passando por esse momento. É muito difícil, gente. A pessoa fica sem chão, sem respostas, principalmente se for uma mãe diante de um filho que suicidou. É muito difícil. Por isso, não precisamos de questionamento, não precisamos de julgamento, precisamos sim compaixão. Precisamos ajudar a reconstruir, a regenerar. Essa tem que ser a nossa postura. Se existe o livre-arbítrio, por que o suicídio é condenado? Eu sou dona da minha vida, não sou? Por que o suicídio é tão condenado assim? Não devemos confundir livre-arbítrio com arbítrio absoluto. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações e que caminho quer seguir. Mas nós não somos Deus. O dom da vida pertence a Deus. Então, nós não podemos compactuar com o aborto, porque uma gestação, ela só é realizada através de uma vontade de Deus, para que aquela criança venha.
porque a ciência está aí tentando com a inseminação artificial, ajudando, fazendo o possível. Mas se não tiver o dedo de Deus, não há gestação. Então esse dom, quem dá é Ele. Ele tem o seu propósito. Existem as leis humanas que diz, foi uma violência sexual, a mãe é doente mental, milhões de desculpas. Para nós que acreditamos em Deus e temos a certeza absoluta que esse dom vem dele, nós não somos Deus para decidir isso. E eu digo a vocês, gente, nós temos milhões de exemplos. Recentemente, na mídia, foi muito falado de uma menina que só tinha 3 meses de vida. Que ela desistiu de tomar os remédios e tudo para viver aqueles 3 meses, inclusive realizar um sonho de casar. Aí dentro desses 3 meses ela casou. Na lua de mel, ela engravidou. Hoje o bebê dela está de 7 meses. E ela está conseguindo. O bebê teve que nascer de 7 meses. Porque ela não aguenta, o corpo dela já não aguentava mais ficar sem o tratamento. Ela levou até os 7 meses. Fez a cesárea, ganhou o bebê está forte, saudável. O bebê hoje já tem de 7 a 8 meses, mais ou menos. E ela está se recuperando com muito mais facilidade. Porque o organismo dela ganhou outros anticorpos, outra energia, outro foco. E ela está viva. Já se passou 1 ano e pouco, 1 ano e meio. E ela continua viva. Então a gente não pode, ser Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, sim, para conduzir a nossa vida, mas o nascimento e a morte pertencem a eles, pertence a Deus. Como auxiliar que aquele que manifesta o desgosto pela vida? A gente encontra muitas pessoas que estão desistindo. O suicida, gente, não é alguém que quer matar o corpo, é alguém que quer matar a dor. Ele não está suportando aquela dor. Então, como que eu posso me comportar diante dessa pessoa? Amor, compaixão, acolhimento, caridade. São sentimentos que a gente precisa ter para com essas pessoas. Qual é o bem mais precioso da vida? É a motivação, a esperança, a confiança e a fé. Porque esses são as coisas que a pessoa perdeu. Ela perdeu a motivação de viver, ela perdeu a esperança, ela perdeu a confiança, ela perdeu a fé. Por isso que a gente tem que entender que a alma também adoece. E essa alma, gente, se a gente entrar em questões de questionamento, essa alma é um espírito milenar, que traz dores de muitas encarnações. Às vezes a resposta não está nessa vida. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber quando a pessoa está perdendo esse bem mais precioso que é essa motivação, a esperança, a fé. A gente tem que acolher, a gente tem que dar amor, compaixão, ter caridade. E muitas das vezes as pessoas estão dentro da nossa casa. E a gente às vezes não consegue enxergar. Rotulamos como preguiçosos, como alienados, com pessoas que não querem nada. Rotulamos com esses títulos. E às vezes a pessoa precisa de mais. Como identificar esse pedido de socorro? Pela fala. Somos treinados para falar muito, mas muito pouco para escutar. Precisamos levar a sério a dor de cada um. Cada dor é única, não julgar. Temos várias dores e traumas de vidas passadas, como eu já falei para vocês. Por isso que pela forma como a pessoa fala, eu estou sem ânimo, estou desanimada, não quero mais nada, recebi um desgosto muito grande, e vai desistindo da vida. A pessoa fala. Mas a gente não tem esse ouvido de ouvir.
né? Porque quando a gente aguça isso, a gente percebe que está precisando de colo. Como prevenir o suicídio? Primeira coisa, eu acho que isso é o grande presente que a gente recebe com a doutrina espírita, né? Nós somos espírito, não um corpo. Então, Davi dá fim a esse corpo, é só aumentar o meu problema. Porque eu vou continuar com o mesmo problema, com a mesma dor e aumentada, porque eu desisti da oportunidade de eu reparar, né? Buscar o equilíbrio emocional. Gente, nós estamos com doenças emocionais. Precisamos encontrar esse equilíbrio. Educar e alimentar o espírito. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Às vezes a gente faz isso uma vez por semana, só nessa meia horinha de palestra, e o resto da semana a gente só recebe notícias de jornal, de televisão, de coisas, e isso não alimenta o nosso espírito e faz com que a gente se adoeça. Saber lidar com as perdas. Gente, a gente só perde aquilo que a gente não sabe aonde está. A gente só perde aquilo que a gente acha que é nosso. Mas o nosso ente querido, quando parte, ele não nos pertence. Ele pertence a Deus. E todos nós vamos partir. Todos nós. Uns antes, outros depois, mas todos nós um dia vamos. Então temos que aprender a lidar com essas perdas, porque essas perdas é que levam a grandes dores emocionais. O não entendimento, a não aceitação. Saber dar aos nossos filhos resiliência, equilíbrio, fé, compromisso com a vida, responsabilidade. Pais fortes criam filhos fracos. Por quê, gente? Porque a gente vem de uma geração em que nós já recebemos muito dos nossos pais. Nossos pais já tiveram mais dificuldades do que nós. E aí eles trabalharam para dar uma vida para a gente ter estudo e tudo. E hoje a gente vive para dar para os nossos filhos tudo de mão beijada. E com isso, eles não estão ficando fortes. Eles não sabem o que é um não. Eles não têm limites. Eles não sabem lidar com perdas. Tudo a gente dá. Isso é criar filho fraco para a vida. Porque a vida, por aqui fora, gente, não é fácil. Temos que criar filhos fortes. Fortes emocionalmente. Dar o entendimento real da vida. E a gente tem negligenciado nessa parte. O Vale do Suicida não seria um lugar condenável? E aí, eu queria chegar num ponto muito importante. O suicídio, que a gente diz que é uma violação contra uma lei de Deus, uma coisa tão grave, e a gente ouve falar num vale de suicida, no livro Memórias de um Suicida, que é muito pesado. Gente, Jesus, sabendo que essa seria a maior dor, a dor mais grave que nós poderíamos comprometer a nós mesmos, ele incumbiu a sua mãe, Maria, de ser responsável para cuidar dos suicidas. O trabalho de Maria na espiritualidade é esse. Esse trabalho no Vale do Suicida. Tal o grau de importância que existe nessa situação. Jesus pede à mãe para que ela seja responsável. E aí você diz, é um lugar tão feio, tão horrível. Como que pode? Aonde está a caridade desse local?
Esse espírito não podia ser já levado para uma colônia espiritual e ser tratada? Por que ele passa pelo Vale do Suicida? E aí Haroldo nos dá uma metáfora, gente, sobre um hospital que eu achei fantástica. Ele fala o seguinte: você chega no hospital, numa sala de pronto atendimento, aquela sala está toda higienizada, lençol branco, tudo arrumado. Chega uma pessoa que levou 15 facadas profundas. Essa pessoa, quando ela é colocada na maca, ela está jorrando sangue. Aquele sangue vai sujar o lençol, vai sujar a roupa do enfermeiro, do médico, o chão, aquilo tudo vai ficar horrível, sujo. Entra um familiar e olha aquela cena e ele vai dizer o quê? Que absurdo! Que lugar mais imundo! Como que vocês estão deixando meu parente estar aqui nesse lugar? Mas qual é a preocupação dos médicos e dos enfermeiros? É estar limpando? Ou estar fazendo as suturas? Tentando aplacar aquelas hemorragias? Essa é a preocupação. De curar aquilo que ele está exalando. Esse é o Vale dos Suicidas. Mentalmente, esse espírito que desistiu da vida, ele está exalando tanto miasmas, formas, pensamentos negativos, sem fé, sem nada, que ele não consegue enxergar a luz. Está tudo muito ruim em volta. Mas é só um primeiro momento, gente, de turbulência que passa na cabeça dele. Depois eles são recolhidos. Por isso que existe esses pronto-socorro. É um pronto-socorro. Não vamos enxergar de uma forma tão negativa. Vamos enxergar que é um pronto-socorro. Logo, logo ele já vai sair dali e vai para um quarto limpo. O espírito emana esse material mental. E nem todos vão para lá também. Existem alguns suicidas que são doentes mentais e tudo, eles já vão direto para hospitais. Tá? E aí eu vou chegar num ponto muito forte para a gente encerrar o nosso estudo. O suicídio indireto e inconsciente. Que até agora nós falamos daquele que atenta contra a própria vida e quer morrer na hora, né? E esses suicídios indiretos inconscientes? Será que nós estamos inseridos nele? Este é o que mais mata, o suicídio indireto. É quando aniquilamos lentamente o nosso corpo físico, através da irritação causadora de distúrbios circulatórios, com entupimentos de veias do coração, calmantes, a busca de tranquilidade artificial. Lembra que eu falei que a gente às vezes não consegue dormir sem remédio? É um suicídio, gente. Alucinógenos, os vícios mentais, como os hipocondríacos, os melancólicos, né, que adoece a parte psicológica sempre, os maledicentes. Gente, envenenar com o mal, julgar o outro, é um veneno tão grande para nós, que vocês não têm ideia. Os rebeldes, os apegados, né, à família, aos bens terrenos, é que eu falei que não consegue aceitar as perdas às vezes que acontecem, né? E os excessos, né, como alimentação, o cigarro, sexo desregrado, a bebida alcoólica, tudo isso que faz com que o nosso corpo físico adoeça, que faz com que a nossa alma adoeça, é uma forma de suicídio que estamos realizando. Precisamos urgentemente restaurar a nossa saúde física e mental, com bons pensamentos, com uma energia boa, com alegria de viver, gratidão, né? São todas essas palavras que a gente tem que colocar no nosso dicionário dia a dia, né? Para que a gente consiga vencer tudo isso. Põe pra gente, Rogério, por favor. E aí eu queria deixar para vocês um poema de Meimei, muito lindo, que chama-se Confia Sempre, né? Mas eu gostaria que vocês escutassem através de uma música. Põe a música pra gente. Ela foi transformada em música e a gente já vai fazer a nossa prece.
Desligou? Aumenta mais um pouquinho, Rogério. Não está abrindo o vídeo? Vamos prestar atenção na letra. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangre os teus pés, segue sempre em frente, devendo-te feito sol. Ele trabalha sempre no bem. Confia em ti mesmo e em Deus passa, tudo se renova. Mas o que vem de Deus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Infortúnio maior é prosseguir, e vendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste. Cada de nós, pois o melhor caminho, e sabe, adianta ti. Alvorada, além da noite, rumo ao céu azul, a nova luz vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus.